Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Vamos conversar um pouquinho, né? Coisas para falar é o que não faltam para nós. E eu acho que dá para a gente fazer um paralelo com muita coisa, né? Muita coisa. Esses dias eu mostrei uns DVDs. Eu tenho uma coleção de DVDs, né? Ela tem uns 1000 filmes e mais musicais. Mas me veio um filme na cabeça que eu consegui fazer uma analogia não perfeita, mas cabe muito bem. Cabe muito bem o que a gente fala sempre aqui. A dificuldade de sair da igreja, porque às vezes da igreja mormon, quando a gente está ciente de muita coisa que não nos ensinaram, acontece de uma saída que vem arrastando muitas coisas até você virar a chavinha de vez. E é difícil porque te cativaram de uma tal forma lá dentro que mesmo que você, em um quesito, o cair na real da história da igreja, por exemplo. Muitos saem da igreja, nem é só por causa da história da igreja, mas vamos usar esse fator aqui. Ah, estou agarrado a tudo que a igreja ensina, mas aprendi a verdadeira história. Não faz mais sentido estar ali. Aí você sai. Só que as outras amarras que foi, que foram sendo construídas em você te deixam, às vezes, uma maneira meio alienada, né, no mundo fora o mormonismo. E você tem que se reaprender, para não ficar buscando as mesmas coisas aos moldes da corporação amor, porque ali é outra vida agora, é você com novas percepções. E me veio esse filme. Ver se consigo mostrar sem ficar ruim a imagem. Hum, Caramba, é difícil, né? Focar. Esse filme, ele é um DVD que eu tenho na minha coleção que se chama AI, Inteligência Artificial, tá? Um filme do Steven Spielberg. Esse filme aqui, ele tem uma das histórias contadas de uma maneira tecnológica e futurista, só que uma singeleza de maneira de contar essa história que cativa muito, né? Eu, quando fui ao cinema, se eu não me engano, foi 2001 ou 2000, eu ao cinema assistir esse filme aqui, Inteligência Artificial. Quando eu lembro até hoje, eu não acompanhei as propagandas de marketing muito desse filme na época, não tinha internet como tem hoje. E eu lembro que eu só passei no cinema, na frente, fui sozinho nesse dia, tinha voltado da missão já, recém voltado da missão. E eu passei no cinema e vi um cartaz ali, eu queria assistir algum filme, como eu sempre gostei, e eu lembro que eu vi o cartaz desse filme, AI, Inteligência Artificial, Steven Spielberg, deve ser ótimo, né, o diretor. Aí vi que tinha o Jude Law, alguns atores ali que eu já conhecia. Eu falei, vou entrar nessa sessão aí, vou assistir. Foi um dos filmes tão. É uma linguagem que misturou muita coisa, né? É um filme que poderia ser contado em uma roupagem clássica, medieval, mas foi contado com uma capa futurística, aquela que o Spielberg costuma fazer nos filmes dele, né? Quando ele põe filmes com essa temática de futuro. E muito bem estipulado, né? O filme ele conta a história de um rapazinho. Basicamente, tá? Assistam um filme para quem ainda não assistiu AI, Inteligência Artificial, do Steven Spielberg, tá? Tentei focar aqui, mas não consegui direito. Mas beleza. Ele é um dos melhores filmes da minha coleção, por causa da história que eu vou contar aqui para vocês resumida, tá? Pra gente fazer analogia com a Corporação Mormon que me veio na mente. É um garoto, androide, que ele foi substituir um garoto que estava doente, não sabia se ia se recuperar. Imagina um garoto aí doente, né, e tem um pai e uma mãe preocupados. E só que no futuro começou a ter uma propaganda, olha, você pode ter um garoto Android com os mesmos sentimentos, pode te amar, brincar com você, ser um filho normal, futuro. E o que aconteceu foi que o filho
que estava lá em coma, inconsciente, não sabia nem se ia retomar as atividades ou reacordar ali, reanimar. Então a família decide, para completar o espaço, comprar um androide desse, que é o garotinho do filme, tá? O garotinho do filme. E eles começam a viver com esse garotinho como se fossem filhos dele. Realmente é um garotinho, parece uma criança doce, que aprende com os gostos dos pais. Ah, te amo, mamãe, ele fala essas coisas. Só que o impressionante acontece. O filho que estava ruim, doente, ele é reanimado, ele volta, fica bem, e quando ele volta para casa, porque os pais achavam que ele não ia voltar para casa, não ia ficar bem mais, ele encontra agora ele e o androide. E fica uma disputa. Então, o garoto, ele real, o garoto real, filho verdadeiro, né? Digamos assim, humano, ele começa a querer fazer uma rivalidade com os dois, tal, até que a mãe tem uma ideia. Vamos pegar esse garoto que a gente comprou, o Android, e vamos jogar na estrada como um cachorro que a gente abandona. Eu já vi pessoas abandonarem cachorros, é um parênteses aqui. Já presenciei uma pessoa largando, tal, não consegui ir atrás. É triste. Aquele negócio de você é eternamente responsável por aquilo que cativas, isso tem um grande fundo de verdade. Muito. Então, você abandonar um animalzinho, por exemplo, indefeso, que você dedicou e ele se dedicou a você, é uma injustiça muito grande. Mas voltando ao filme, tem até a imagem que larga o garotinho androide numa estrada e eles saem correndo. O que que a mãe pensou? Ele era para substituir meu filho. Mas meu filho voltou, já estão brigando ali. Abandona, é uma máquina. Só que o garotinho aprendeu a amar a mãe dele, aprendeu um monte de coisa. Aprendeu a viver naquele meio, aprendeu a cultura daquela família, como fazer os pais felizes, a mãe feliz, e é abandonado. O filme todo é depois ele tentando fazer de tudo para se tornar um garoto real, para que a mãe possa gostar dele de novo, como gostava do filho verdadeiro. Você chora no filme e tal. É um filme muito bacana. Eu não vou contar o final. Só que essa libertação, a igreja ela é muito responsável por você. Só que ela nunca vai assumir isso. Se você sair, saiu. Saiu. Você é o que largou da barra de ferro, o que não quer mais saber de nada, tá com o diabo no corpo, e tal. Tô falando coisas que já falaram pra mim. Aí eu fico perguntando, pensando, né? E aí? A corporação Mormon deveria ser responsável, talvez, por essas pessoas que ela cativou tanto e hoje descobriram muita coisa? Olha, ela poderia ser responsável, mas nunca vai acontecer isso. Na verdade, se você só não cumpre os moldes ali, tchau. Isso quando não excomungam você por alguma coisa, e você é abandonado na estrada, igual foi com esse Android aí. Cativaram, cativaram, fizeram você gostar de tudo ali. Quando você sai da igreja mórmon, é um obstáculo muito grande. É um obstáculo muito grande. Só que eu sempre falo aqui, é preferível você seguir o seu coração, viver a sua maneira e viver a verdade, do que viver aquilo lá. Depois que você descobre. Eu já falei, a igreja tem coisas boas, porque não ensina a matar e nem roubar lá dentro. Mas te colocar em moldes de coerção e medo, colocar aquilo como divino, e depois a fundação de tudo nem era verdade, como te explicaram, é triste. Lá atrás eu falo que aquela tal de rasteira de informação. É isso. É você atrás de muita coisa que não te ensinaram lá dentro, aí você fala, pô, eu levei uma rasteira de informação, porque era para eu ter aprendido a verdade lá dentro, não fora. E olha que te proíbem, né? Saber através de canais não oficiais. Aí você quer saber sobre um historiador, alguém que estudou a fundo, grupos que se reuniram para estudar sobre a história de Joseph Smith, por exemplo, e a história da Igreja Mórmon.
né, em fatores históricos. Você não pode, porque não está nos canais oficiais da igreja, não está na bibliotequinha da igreja. Você vai lá na bibliotequinha da igreja, mas não tem isso. Entendem? Esse filme me faz pensar muita coisa. O quanto é difícil você ser aceito, porque tem muita gente, às vezes as pessoas que mandaram mensagem no Instagram, por exemplo, quando eu saí da igreja eu perdi muitos amigos, você também? Às vezes me perguntam, eu já falei isso em vários podcasts. Sim, perdi muitos amigos por ter essa opinião aqui hoje. Eu queria isso? Não, mas eu não posso fazer questão disso sempre, né? Me dói tudo, porque eu falo, pô, tá pessoas que falavam assim, pô, você é meu irmãozinho de verdade, conta sempre comigo, ao contar agora. Já me bloqueou faz tempo nas redes sociais, por exemplo. Tá vendo como que é? Então você se reaprender a viver e sair do que te cativaram é uma saída complicada. Só que você tem maneiras de encontrar forças para isso. Vindo para nossa realidade, não sendo mais um filme, vindo para sua realidade agora, você tem vários caminhos. Você pode reaprender a ter novos contatos. É uma coisa difícil, sabia? Até por quem é conversador, gosta de bater papo, faz amizade fácil. Mas quando você sai de um lugar que você estava seguindo, como a Corporação Mormon, é difícil. Na verdade, é muito difícil. Então, por isso que eu enfatizo que se deve se permitir. Seja mais livre, você não está mais lá. Mas preciso de pessoas que passaram coisas semelhantes para eu poder me situar melhor, ficar mais à vontade. Você tem lugares como aqui o podcast. Já experimentou ir para o YouTube? Você que está me ouvindo pelo Spotify, que a maioria ouve pelo Spotify e Google Podcast. Já experimentou pegar alguns episódios lá no YouTube para ler os comentários? São pessoas que passaram às vezes o mesmo que você. Você vai entender, olha, tem pessoas que passaram o mesmo ou coisas bem semelhantes. Por isso que você não é um peixe fora d'água. Somos todos uma grande corrente aqui. Um precisa do outro quando você sai da corporação Mormon, e às vezes é difícil essas amarras. Um precisa do outro aqui. Eu preciso de vocês, vocês precisam às vezes ouvir as coisas que a gente fala aqui, todo mundo precisa do outro. Comentários no YouTube. Quantas vezes uma pessoa comenta alguma coisa que ela achou do conteúdo que eu falei e mais algumas coisas, e outra pessoa comenta o comentário dela. Tá vendo a conversa, a interação? Vai indo, vai indo, vai indo. Às vezes pessoas que nunca se viram na vida, mas tem algo em propósito. Elas passaram pela corporação Mormon. Tá vendo? Nós podemos fazer esse tipo de analogia. Se a gente parar, tem muitos filmes que nos ensinam como sair dessas amarras ou mostram que isso acontece em vários aspectos. Na psicanálise, por exemplo, a gente pode falar de um monte de coisa familiar, terapia familiar, sei lá, essas coisas aí, mas que envolve, por exemplo, histórias como desse filme aqui, Inteligência Artificial. O garotinho foi abandonado, mas e se não fosse um androide na vida real? Pessoas que abandonam seus entes queridos em vida, ou abandonam emocionalmente, preferência para mais alguns tipos de pessoas da família do que para outros. A gente fala muito sobre mães, pais, né, mães narcisistas. Tem muitos conteúdos que a gente pode fazer uma analogia, mas na corporação Mormon, essas amarras da saída, que é a mais difícil, você tem que dar uma engrenada, pegar meio no tranco ali para reaprender coisas. Eu falei uma vez que tem pessoas, por exemplo, teve até uma mulher que eu contei, ela passou, sei lá, 30 anos na igreja Mormon, e ela ficou maravilhada com o primeiro domingo que ela conseguiu, pós-igreja, sair com a família e fazer um piquenique, contando como uma criança, como uma novidade, uma pessoa, sei lá, de quase 40 anos. Olha, eu fiz o piquenique no domingo, foi legal, minha filhinha brincou, conversei com meu marido. Caramba, é um piquenique no domingo. É reaprender a viver. Tem algum problema nisso? Não, mas é um ressurgimento de você mesmo.
Tá vendo? Esses assuntos são importantes. Precisamos falar sobre esses assuntos aí. Mas é isso. Acho que eu queria falar sobre a analogia desse filme para vocês. Assistam, e agora que eu falei sobre isso, talvez você vai ficar na cabeça quando você assistir esse filme, uma analogia que você vai ficar fazendo. Aí, Inteligência Artificial, de um filme de Steven Spielberg, vocês vão gostar demais. Muitos já assistiram, tá? Mas é isso, eu acho que as amarras que você está tendo e acha que vai ser difícil sair, às vezes você é recente saído da igreja, você vai superar isso. E tem pessoas que passaram mesmo com você. Muitas delas estão com a gente nesse podcast. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.